Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago Lopes, o embaixador azul, para repercutir mais uma derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu do Flamengo de 2-0 no Mineirão, pela partida pelo Brasileirão, agora quinta-feira, fechando a 27ª rodada. Com isso o Cruzeiro fica a um ponto, somente a um ponto, né? Até agora não terminaram os jogos, mas possivelmente a um ponto do rebaixamento. Vamos falar um pouquinho do jogo, como é que foi, como foi a minha percepção sobre o jogo e falar de passado, presente e futuro do Cruzeiro. Vamos lá. O Cruzeiro começou com uma formação diferente, até agora não tinha usado esse tipo de formação. O Cruzeiro entrou num 4-1-4-1. Como é que foi isso? Os quatro da linha defensiva normais, o Matheus Jussa, aí fazendo uma linha Kaique, Lucas Silva, Ian Lucas e Matheus Pereira aberto. E o Bruno Rodrigues correndo para todos os lados, que nem um dos embestados. O Cruzeiro, com essa formação, jogou 30 minutos de forma muito compacta. Ficou muito fechado dentro do centro do campo. Isso prejudicou demais o Flamengo, que não conseguia sair com a bola, não conseguia ter tempo de reação. E o Cruzeiro fez seus melhores 30 minutos no jogo. Com isso, o Cruzeiro pressionou bastante, mas com a bola não conseguia fazer muita coisa, porque falta qualidade. O Ian Lucas errou diversos passes, apesar de ter feito uma cabeçada como um 9, né, que quase o gol, a melhor chance do Cruzeiro no jogo, errou muito passe. O Lucas Silva tentou distribuir bem a jogada, o Matheus Pereira errando muitas bolas fáceis. O Matheus Pereira está muito sem ritmo de jogo ainda, a gente vai precisar dele que ele entre muito mais nos jogos. Ele, até agora, ele jogou como um Nicão em má fase. A gente vai precisar muito mais do Matheus Pereira nesse processo. O que aconteceu? O Tite, que é um grande técnico, na minha opinião, o melhor técnico do Brasil, começou a acertar o Flamengo e o Flamengo entendeu o jogo do Cruzeiro, encaixou o seu volume ofensivo no que o Cruzeiro estava propondo. E aí, depois dos 30 minutos, ficou muito claro que o Cruzeiro perdeu a mão do jogo. E demorou pouco, foram 7 minutos depois dessa virada, saiu o primeiro gol. E o gol saiu numa falha do Cruzeiro, uma falha defensiva do Cruzeiro. O Castanha rebateu de uma forma bizonha e o Ayrton Lucas fez 1-0. E aí que veio o grande problema e que é o que mais me preocupa agora. O Cruzeiro perdeu a cabeça completamente. Você viu os jogadores errando jogadas fáceis, até que poucos minutos depois o Neres faz uma pataquada, ele sai com a bola dominada, ele vai chutar, ele erra o chute, ele chuta com o direito e erra a bola, bate com o pé esquerdo, perde a bola, sai correndo que nem um maluco para retornar e dá um tronco nas costas do jogador do Flamengo de forma inexplicável. Pênalti, 2-0, e ali eu fiquei com muito medo que pudesse vir uma goleada. Graças a Deus, acabou o primeiro tempo e o segundo tempo o Flamengo somente administrou o jogo. O Cruzeiro fez substituições, colocou o time mais para frente, veio o Matheus Vital, veio o Nicão, veio o Wesley. O Cruzeiro conseguiu trocar mais passes na linha ofensiva, mas com aquele mesmo problema de sempre. Parece que o Cruzeiro não sabe chegar dentro da área. Vamos aos números do jogo. O Cruzeiro teve 43% de posse de bola, o Flamengo 57%. O número de remates ao gol foram 12 do Cruzeiro, 9 do Flamengo. 2 chutes do Flamengo no gol, 2 gols. 5 do Cruzeiro no gol, mas só chutes de longe, muito longe. E escanteios, o Cruzeiro teve 9 contra 3. Olhando esses números, parece que o Cruzeiro teve um volume ofensivo mais que o Flamengo, mas não é verdade, esses números não traduzem a realidade do que foi o jogo. O que o Flamengo fez no segundo tempo foi administrar. Não tirou o pé do acelerador. Se tivesse colocado um pouco mais de força, teria ganho com mais margem de gol, porque o Cruzeiro estava apavorado. Você via a bola queimando no pé dos jogadores do Cruzeiro, Marlon com jogadas muito estranhas, muito fora do padrão Marlon de jogar. E isso preocupa muito. Esse foi um pouquinho da história de Cruzeiro 0, Flamengo 2. Agora eu quero falar de passado, presente e futuro. Passado, eu quero falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Como é que foi? O Cruzeiro começou muito bem o campeonato. O Pepa ajustou o time de um jeito que o Cruzeiro foi muito competitivo no começo do campeonato. E aí aconteceram os dois grandes problemas. Richard saiu por problema de apostas esportivas e o Ramiro saiu com lesão de ligamento cruzado. E o Cruzeiro se desmanchou nessa formação, nessa forma competitiva de jogar. E o Cruzeiro teve a primeira grande depressão no campeonato. Depois do jogo do Goiás, que foi o Cruzeiro perdeu do Goiás, depois empatou com o Curitiba 1-1,
horrível no Independência, o Cruzeiro melhorou bastante o desempenho novamente. Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras e Corinthians, o Cruzeiro jogou muito bem, mas o resultado não veio, mas parecia aquele Cruzeiro do campeonato, do começo do campeonato. E aí veio o jogo do Grêmio, que foi uma apatia geral, o Cruzeiro tomou 3-0 sendo atropelado. E aí, para mim, veio o maior erro da diretoria do Cruzeiro, em todo o planejamento. Em todo o planejamento. Mandou o Pepa embora. O Pepa teria alguns dias para trabalhar por datas FIFA. O técnico tinha demonstrado que quando trabalhava com o time retornava melhor. E esse tempo não foi dado. Foi justificado uma coisa para mim que ainda não ficou muito claro, que ele não tinha mais energia para tirar desse time. E o Cruzeiro mandou o Pepa embora sem plano B. O plano era o Autuori, era um plano muito frágil. Esqueceu de combinar com o Autuori não quis. E vários outros técnicos recusaram. E aí veio o Zé Ricardo, que não tem culpa, estava desempregado, estou aqui à disposição. O Zé Ricardo é conhecido por um treinador que não consegue montar times ofensivos, times que sabem fazer gol. Qual o maior problema do time? Fazer gol. O que acontece? O time não melhora. O time não consegue produzir. E agora vamos falar do presente. O Zé Ricardo está me assustando, porque ele começa a mudar o time de forma muito abrupta de um jogo para outro, com questões onde o seu pensamento sobre o que ele quer do time dos jogadores muda muito rapidamente a cada jogo. Exemplo, o trio que jogou no ataque do Cuiabá, contra o Cuiabá, Nicão, Wesley e Arthur Gomes, não jogou. Jogou agora contra o Flamengo, ficou todo no banco. O Paulo Vitor, que eu concordo, não foi nem relacionado para esse jogo, não está bem. Mas ele entrou toda vez que ele entrava nos jogos com o Zé Ricardo. O Stênio não entrou no jogo, o Stênio continua sendo convocado e o Paulo Vitor não foi mais convocado. Agora ele entrou com Kaique e Marlon numa tentativa de jogar pela esquerda, num 4-1-4-1, um esquema completamente novo. O Cruzeiro não tinha nem treinado, não teve nem tempo para fazer isso, porque voltou domingo de Cuiabá para jogar agora quinta-feira. As trocas estão sendo muito grandes e estão sendo desesperadas. Isso é muito preocupante, porque nós vamos falar do futuro. O futuro é tenebroso se o Cruzeiro não tiver uma cisão muito forte que está acontecendo. Por quê? Porque o time agora é um time que entrou no espiral de destruição. O que é o espiral de destruição? Já falei várias vezes sobre isso aqui no canal. É um time grande, com grande torcida, com um nível mediano, que perde a confiança e que tem uma pressão muito forte da torcida da imprensa. O que acontece? Os jogadores não conseguem sustentar durante o jogo a cabeça. Então, tomou 1-0, acabou o time. O Neres, que já não sabe dar passe, estava com a bola picando. O Marlon, da mesma forma, jogando muito mal. O time entra em parafuso. Se esse time continuar não tendo cabeça, o Cruzeiro vai cair. O Cruzeiro vai cair. A única forma que a gente tem agora é de estabelecer um sistema de jogo que o técnico acredite, manter, esquecer o que a imprensa, o que nós, influenciadores, estamos tentando falar, o que a torcida está gritando, se fechar aquele mesmo esquema de família escolar de 2002, tudo contra a gente, se fechar nisso e jogar por uma bola todo o jogo. Porque a gente não tem mesmo ataque, vamos jogar por uma bola todo o jogo. Essa é talvez a única possibilidade. E a gente tem a sorte ou o azar de ter um clássico domingo, e esse clássico sempre foi pautado por não levar favoritismo para que esses times estão melhores. Clássico é clássico, a coisa varia muito. O Cruzeiro em 2022 estava destroçado quando a SAF entrou e o Atlético era campeão de tudo em 2021. Nós fizemos jogos competitivos demais contra eles no Mineiro e agora vai ter que ser da mesma forma, com meio time fora. Não sei o que vai acontecer, eu espero que eles se fechem dentro do time e joguem por eles. Somente por eles, sem escutar nada externo, para ter um pouco mais de capacidade mental de suportar os jogos. Só assim que eu acredito que o Cruzeiro vai conseguir sair dessa. Esse vídeo ele é uma homenagem a uma tia muito querida que se foi, a Rosaninha, madrinha de casamento. Rosaninha, onde você estiver, amamos muito você. Um abraço e até lá.